Pornografia isso é o tema, não sei. Deixei o doutor Lucas trazer aí para nós um tema interessante. Nosso convidado especial, falar um pouquinho do trabalho dele. Claro, é um tema extremamente interessante, polêmico também, né? E que com certeza a gente vai poder explorar aí da melhor forma possível aí para os ouvintes. Show de bola, isso aí, conhecimento, entretenimento e diversão. Então vamos lá, quem é o nosso amigo Lucas aí, sociólogo? Se apresenta para a nossa audiência aí. Claro, primeiro, bom dia, né, a todos os ouvintes. Agradecer aqui o convite, né, dessa presença aqui. Para mim, eu me sinto muito honrado. O Lucas, ele é um sociólogo, né, formado pela Universidade de Brasília, atualmente se especializando na psicanálise e com interesse em comportamento humano, interações sociais, microsociologia. E, dentre esses temas, a sexualidade, né, acaba sendo um tema tangencial a esses assuntos. Então, hoje, porventura, a gente definiu que fosse tratar deste tema, pornografia, mas eu também tenho visto na comunidade masculina alguns outros movimentos que tratam também de sedução, desenvolvimento pessoal masculino, programação neurolinguística, entre outros assuntos, né, os mais diversos possíveis. Hoje, especificamente, a gente trata da pornografia e, enfim. E aí, eu deixo também para vocês contribuírem. Então vamos lá, João, tudo... Vocês estão mandando aqui para mim, hoje vocês vão aprender muito pornografia, viu? O afilhado meu perguntou, meu padrinho, porque eu mexo, tem um canal adulto, eu queria ver o que era. Você não quer ver nada, entendeu? Você não quer ver nada, né? Você vai procurar na escola. Doutora, eu acho que deveria ter isso, um estudo, nós já comentamos aqui. Na minha opinião, eu acho que as escolas deveriam ter aula sobre isso, né? Mas também tinha que tomar cuidado com certos professores, né? E hoje a gente vê aí pastores estrupando crianças dentro de uma igreja, né? Não só pastor, também na católica, também, em todas as igrejas. Vamos lá, senão daqui a pouco liga um pastor, que eu só estou falando das igrejas evangélicas, entendeu? Então a gente vê esses absurdos, né? Por não ter vocês dentro de uma sala de aula, né? Dando uma aula para criança, pelo menos meia hora de aula, essas coisas que sejam. Concordo. Eu acredito que a educação sexual, enfim, muitos confundem educação sexual com ensinar a fazer sexo, né? E muitas vezes essa resistência que a população, a sociedade tem em relação a inserir esse tema dentro do currículo escolar, ele acaba sendo tangenciado de outra forma, né? Porque assim, hoje nós estamos numa sociedade, eu diria, pós-moderna, né? Que todos nós, a grande maioria da população assim, de renda média tem acesso a um celular, e hoje crianças têm acesso a mídias digitais muito cedo, né? E o controle sobre o acesso que a criança tem em relação ao conteúdo, ele é muito falho, né? Em todos os sentidos, por mais que a gente tente controlar, que a gente acredite que haja possibilidade de se filtrar isso, cada vez mais as crianças estão tendo acesso a conteúdo adulto, cada vez mais cedo, ou seja, aprendendo da maneira errada. Aprendendo na rua. Ou não aprendendo, né? Porque na verdade existem conteúdos que são um desaprendizado, né? Do ponto de vista da pornografia em específico. Eu conheço, vou trazer aqui alguns relatos, obviamente que não vou nomear para manter a intimidade das pessoas, mas assim, o contato, vou falar da perspectiva masculina, com a pornografia, ele é um contato muito cedo, né? Assim, por volta dos 9, 10 anos, a criança já tem contato com revistas, etc. A minha época era revista, né? Hoje em dia, o contato, certamente, ele se dá por meio de mídias digitais, celulares, computadores, tablets e etc. E geralmente é um processo que interfere, porque a criança ainda está no momento de formação da sua construção social enquanto ser humano, né? Ali no desenvolvimento da sua neuroplasticidade, e isso afeta diretamente naquilo que ela vai projetar dentro das suas relações afetivas, porque
hoje, falando da perspectiva da pornografia no âmbito masculino, né? Enfim, depois a colega Bianca talvez possa trazer um pouco da perspectiva feminina, mas o que eu vejo muito é o ato de consumir o conteúdo e reproduzi-lo nas suas relações. E geralmente o ato pornográfico, né? Ou seja, ele é construído dentro de uma perspectiva que objetifica, por exemplo, a mulher, né? Ele traz uma perspectiva extremamente genitalizada do sexo, né? Então as pessoas acabam perdendo um pouco da possibilidade de conexão e de compreender que o corpo todo é uma zona erógena, né? Você perde muito em aprendizado sexual, ou seja, você não se permite compreender o outro em si, né? Ter uma empatia maior em relação ao prazer do outro, à sexualidade do outro, porque você está num movimento de literalmente reproduzir um comportamento que você constantemente consome, né? E aí hoje, se me permite dizer, já existe um movimento na comunidade masculina que eu tenho estudado, que se chama NoFap. O NoFap, ele é um movimento de homens que decidiram não praticar o ato da masturbação com estímulo virtual. É importante dizer que a masturbação ela é um ato natural. Ela não é não vem a ser um problema se isso é algo natural. O grande problema hoje que envolve é a questão que está vinculada ao estímulo virtual, que é a pornografia virtual. Ou seja, você masturbar-se, o ato em si de alto prazer, ele não é necessariamente algo que deva ser combatido, muito pelo contrário, talvez até incentivado na medida da capacidade de cada indivíduo. Mas o que nós temos que entender é que a partir do momento que você insere um estímulo virtual para poder produzir aquela descarga de prazer específica, você necessariamente está condicionando o seu cérebro, a depender daquela ferramenta, né? Então, o que tem ocorrido muitas vezes é que problemas, por exemplo, de ereção, de autoestima, problemas em relação à manutenção de relações sexuais com suas parceiras, isso tem sido relatado bastante na comunidade masculina, tendo em vista que a perspectiva de quem consome a pornografia é uma perspectiva de observador e não de ator, né, dentro do processo do ato sexual. Então esse é o risco que alguns têm suscitado na comunidade em relação ao uso da pornografia, mas a doutora certamente vai poder trazer uma nova perspectiva em relação aí à pornografia feminina, que aí já é um outro tema, uma outra polêmica, que é bem diferente. Eu acho que hoje vai ter uma palestra boa aqui, né? Começou super bem, professor, então vamos entender o seguinte, o que da questão é o excesso, vamos dizer assim, né? Mas a pornografia não vai dar um estímulo, um start inicial, você acha que também tem esse sentido? Ela é usada de uma maneira correta? Então, a sua pergunta é extremamente pertinente. Existe a possibilidade do casal utilizar, por exemplo, a pornografia para se excitar e tal? Claro, sem problema nenhum. O problema que eu vejo, né, dentro da perspectiva sociológica é realmente o consumo desenfreado desse conteúdo adulto e a forma como ele é reproduzido nas relações socioafetivas, né? Porque isso também gera, de certa forma, uma ansiedade dentro das relações socioafetivas, sexuais e etc. Porque, enfim, vamos imaginar aqui que o ato pornográfico seja um ato completo, né? O cara é aquele cara viril, o cara que comanda, e etc. Enfim. E também você tem a questão de que quando você passa a consumir esse tipo de conteúdo, o que acontece? Você inicia... Existem estudos, né? É fato que há necessidade de um estudo maior, de coorte, para poder ampliar isso, mas de que o uso da pornografia ele teria uma potência similar ao vício da cocaína, né? Porque é uma descarga neurobiológica de prazer extremamente impactante no seu corpo, né? Então, o consumo de droga, qualquer droga que seja, se você consumir uma dose, você não vai dizer, acabou, pronto, nunca mais eu quero. Você sempre vai querer mais e mais e mais potente. Então, você chega ao momento, eu já tive relatos de colegas na comunidade masculina que eu estudo, que disseram, não, primeiro eu consumia pornografia
dessas mesmo, que filma, tem ator e tal. Depois eu quis consumir pornografia daquelas caseiras, que o cara vai lá e filma sem consentimento da mulher e coloca lá no site. Depois eu quis consumir outro tipo de relação, enfim. E eu cheguei a um ponto que eu estava consumindo pornografia homossexual, ou pedofilia, ou zoofilia, só que eu não me considerava gay. Né? Então, assim, você começa a ter cada vez mais a necessidade de chegar a um nível de submissão, subjugação, eu iria usar a palavra perversão, mas cada um sabe o seu limite, obviamente, de prazer e de fetiche, mas é isso que acontece. Muitas vezes o cara pega e se questiona, poxa, mas eu não sou gay, mas eu sinto prazer com pornografia gay. Então, isso é um problema? Isso bom, enfim, no máximo uma questão a se discutir, né? No máximo uma questão a se discutir. Então é isso. E também começa a bater muito na autoestima, porque eu vou colocar aqui a figura de um homem hétero, enfim, adulto. Ele começa a consumir essa pornografia e quando ele vai ter o ato sexual com sua parceira ou seu parceiro, ele não consegue, parceira, né? Ele não consegue cumprir todos aqueles requisitos que ele acredita que são necessários para poder dar prazer à sua parceira e se sente mal por isso, né? Se sente diminuído, destrói a sua autoestima. Então, a que preço que ele está consumindo aquele prazer, né? Ao preço de destruir sua própria autoestima e a dificultar ou, de certa forma, também bater na autoestima da sua parceira, complexificando as suas relações. Então, é um pouco isso. É uma das grandes problemáticas, né, doutor Lucas? Que é virar personagem da sua vida. Porque a gente sabe que a pornografia é um filme, é uma história de mentirinha ali, as pessoas estão fingindo ter aquele prazer, fingindo ser viril a todo tempo. Os homens são extremamente fodásticos, têm relação durante 2 horas, 3 horas de filme. Então o homem que assiste aquilo ali vai lá dar uma com a esposa, dá 5 minutinhos e fala, ixi, tô ruim. Porque se no filme o cara tá lá comendo a mulher 2, 3 horas, eu tô péssimo então. E aí começa o uso, né, de Viagra, de outros remédios que não é necessário. E a grande problemática também das mulheres ao assistir o pornô também é nunca se achar boa o suficiente, porque as atrizes dos filmes estão sempre muito num padrão estético muito parecido. A gente vê uma grande problemática com a aceitação da vulva, né, que é da vagina, para quem está ouvindo a gente em outras palavras. Então, assim, acha sempre a sua perereca feia, não é bonita, o menino vai se sentir atraído, porque naquele filme a mulher sempre tem uma perereca rosada, muito padrão. Então, todas essas questões, elas atrapalham. Isso quer dizer que é proibido, não se deve ver, vai ser sempre uma coisa ruim? Não. Eu acho que tudo nessa vida com moderação é possível você acessar, criar informação e perceber que a partir daquele filme, de uma posição ou outra, você pode descobrir com a sua parceira, descobrir com o seu parceiro. Mas desde que aquilo ali não se torne um vício, uma droga, né? E se afaste do seu corpo, porque o grande mal da pornografia é afastar a pessoa do próprio corpo, da sua própria realidade. Então, se você não está bem com o seu corpo, se você não sente os prazeres que todo o seu corpo te dá, além do pênis, além da vagina, além dos seios, como que você vai dar prazer a outra pessoa? Né? Então, acho que essa é a grande problemática e que, como o João muito bem disse, isso daí já deveria ser ensinado na escola desde sempre. Né? Tem um filme, uma campanha que foi feita agora, se eu não me engano, acho que foi nos Estados Unidos. É um vídeo que chega um casal de atores pornográficos na casa, bate na porta e fala com a mãe, vim falar com o seu filho. E aí a mãe, oi? Porque ele acessou a gente. Uma criança de ali, seus 10 anos. Não tem abertura em casa, não tem ninguém para perguntar na escola, os hormônios estão à flor da pele, a criança vai acessar muito facilmente uma internet e vai ter essa informação errada e vai se constituir um homem, né,
performático e uma mulher performática. Então, acho que é muito válido ter isso, ter essa educação. Não é à toa que a gente começa aqui a nossa quinta-feira com sexo, né, não, João? É longe, ô coisa boa. Bacana. Já começa a anunciar desde as terças, né? Desde todo dia, né? Eu tô com a Poliana, que é terapeuta. Poliana, qual a sua posição em questões de termino da pornografia, você como terapeuta e hipnóloga? Meu posicionamento é um pouco parecido com o dos dois, né? E o João, também vou ressaltar isso aqui sobre a educação, porque eu acredito que essa é a grande chave, né? Muito é falado que se houver educação sexual, as crianças vão ser incentivadas a praticar sexo. E não é assim que funciona. Na verdade, a educação sexual tem que começar desde que a criança nasceu. É claro que com a linguagem dela, da forma que tem que ser feito, né? Com a linguagem da criança e no tempo que ela está no momento. Então, quando essa educação não existe, muitas coisas podem acontecer. Desde abuso, desde a criança ser educada pela pornografia. E aí, como a Bianca disse, ela vai ter uma visão deturpada do sexo. E quando ela chegar na fase adulta, ela não vai se aceitar, já vai começar aí um problema de autoestima, vai se desconectar do próprio corpo, como ela disse. Isso, eu vejo muito isso na clínica, as pessoas que têm problema com pornografia. Tem a questão do vício, né, da dependência daquilo, do prazer. E a pessoa se desconecta. Acho que o pior de tudo é a pessoa se desconectar dela mesma. Porque no Tantra, assim, eu já tive algumas experiências de meditação ativa, desconectar com o próprio corpo para poder sentir prazer. E o que é isso? É você olhar a sua geografia do seu corpo, da sua vulva, você olhar o seu corpo, se admirar, olhar o corpo do parceiro do outro e valorizar. E com a pornografia fica tudo muito deturpado. E essa visão que um tem do outro ou de si mesmo fica deturpada e existem vários problemas decorrentes disso, como já foi dito. Autoestima, relacionamento ruim, são muitas consequências ruins, né? Mas como a Bianca bem disse também, tudo com equilíbrio dá pra, né, ser feito. Aí tem, sei lá, Kama Sutra, comprar um baralho com posições, não sei, eu acho que tudo em exagero dá problema. Né? E para mim o pior problema é essa desconexão consigo mesmo, que eu vejo muito isso na clínica, autoestima baixa. E o que mais? Acho que esse é o maior problema. Eu acho que é bem válido lembrar que educação sexual não é só ensinar a fazer sexo, né? Mesmo. Quando a gente fala de sexualidade, a gente fala de se conhecer como pessoa. O sexo, ele é um ramo ali da sexualidade. Ele é um galinho da sexualidade. Então, assim, hoje em dia já tem um pouco de educação da sexualidade nos PCNs, nos parâmetros curriculares nacional, mas é muito básico. É muito ligado à produção humana, onde você estuda o aparelho reprodutor masculino, o aparelho reprodutor feminino, acabou. Né? Fica só nisso. E é onde é a falha maior. Porque isso tem que vir desde pequenininho. Eu acredito também que ia passar muito pela questão do conhecimento emocional, que você não tem, né? Você consegue entender até que certo ponto você pode utilizar isso na sua relação. E a gente parte porque a nossa educação não visa você ser educado emocionalmente. E aí vai decorrer essas situações todas, né? Igual o professor falou, é interessante mesmo. Porque a sensação, talvez, da pornografia e da droga é a mesma. Que é a descarga de adrenalina, né? Então talvez o cara vai querer consumir mais. Por exemplo, tinha um colega meu que era paraquedista, que ele chegou a um ponto de parar, porque ele não sabia o limite mais, sempre queria mais tarde a liberar o paraquedas. Então ele chegou a um ponto, cara, vou morrer. Porque ele foi sempre buscando aquele limite, então ele viu que chegou a hora, estava arriscado e parou, porque não tinha mais o controle sobre aquela situação. Então eu entendo também que é uma coisa, igual a gente está falando aqui, ela pode ter o benefício vamos dizer assim, da fantasia, de aguçar, né, de estimular, mas ela em excesso também pode causar outras questões. E tem outra questão que é interessante, quando a gente fala que a pessoa desconecta, acaba que também não quer ter relações. Porque que tem sentido eu ter uma namorada, se eu posso ter prazer, vamos dizer assim, né? Porque eu quero ter um casamento, você acaba também desconectando daquela pessoa,
porque você acha que é mais tranquilo. Por que eu vou entrar numa relação se eu mesmo posso aqui me masturbar, sentir prazer, vamos dizer assim, não do mesmo jeito, mas a sensação seria a mesma. Então, para que ter relação? Para que ter um relacionamento, né? Então, também tem esse viés que, às vezes até prejudica a sociedade nesse sentido. Porque, para que eu me relacionar? Sim, e aí leva o sexo para aquele lugar que a gente fala muito, né? Que é o lugar só do prazer físico, carnal, As pessoas não né? entendem que é um relacionamento, né? O sexo faz parte de um relacionamento ali entre homem e mulher. Então, assim, são várias questões, né, que a gente tocou e que um ponto que é interessante tocar, que a doutora Bianca levantou, é muito interessante porque, assim, essa questão do sexo performático, né, ou seja, o homem, ele tem uma socialização no qual ele tem a necessidade de demonstrar a virilidade sempre, né, o homem é cobrado a todo momento para demonstrar essa virilidade, né, existe até a relação alfa-beta, né, etc. E aí o que ocorre? Muitas vezes o homem, pelo consumo exagerado de pornografia, em alguns casos, pode chegar à disfunção erétil, né? Porque ele não sente prazer estando no ato, ele sente prazer assistindo o ato, né? Então são duas perspectivas totalmente diferentes. E aí o que ocorre? Cada vez mais, é um ponto que a doutora tocou, nós temos tido jovens consumindo estimulantes sexuais, né? Tadalafila, sildenafila, etc, etc, etc. E aí, cada vez mais, você tem a necessidade do homem, você quebra essa autoestima, você quebra esse ego, né? Masculino, que precisa ser validado dentro dessa virilidade, da demonstração de que ele é um ser sexual, impotente, viril, e etc, e que consegue dar prazer, e aí você gera diversas questões, dentre elas o consumo desenfreado do estímulo farmacêutico, né? E aí você gera a insegurança de que sem o estímulo farmacêutico talvez nunca mais eu consiga realizar um ato sexual, e cada vez mais você passa a consumir, né? Mais conteúdo pornográfico, mais estimulante sexual para poder dar conta do ato sexual junto à sua parceira, né? Então, essa é uma questão extremamente sensível e que deve ser realmente refletida. Assim. Fala pra nós o que é disfunção erétil, porque tem um monte de gente que tá escutando a gente, né, e fala, o que será isso? Claro. Tem quem entenda, mas às vezes tem, o que será isso? Será que eu tenho? Disfunção erétil é quando o homem não consegue manter o pênis ereto, é quando ele brocha é o termo que se usa, né? Sim. Por diversos motivos, né? E aí aqui eu estou suscitando que um deles talvez seja o consumo desenfreado da pornografia, que coloca a autoestima masculina em certo sentido num questionamento, né? Numa posição de questionamento, né? E aí também existe a questão de que você acaba tendo que levar a mulher a cumprir um papel meio que de ter que fingir, né? Que está gostando também de ter que cumprir aquele processo todo para não ferir o ego masculino também, né? Que é extremamente frágil, né? Não só masculino, mas enfim, eu falo na minha perspectiva sempre. Então é um pouco disso. O que temos visto, pelo menos, é que existe uma comunidade, existe um movimento, né? O NoFap, que é um movimento que busca utilizar essa energia que é literalmente jogada na pornografia, jogada ali na masturbação com o estímulo virtual pornográfico para outras atividades, incentivando os jovens e os adolescentes ao invés de buscarem esse tipo de estímulo, que ou façam ou por sua própria imaginação, ou junto com sua parceira, ou que de alguma forma eles enfim, possam usar essa energia para outras atividades, como estudo, atividades físicas e etc. É interessante isso que o Lucas está falando, mas é só um comentário sobre essa iniciação sexual. Porque antigamente, quando o homem ia iniciar essa fase da sexualidade, o pai levava aonde? No puteiro, né? E hoje, os pais, os tios, as pessoas que estão lá cumprindo esse papel, eles não querem ensinar como é se tocar, como ter essa vida, começar essa vida sexual, né? Iniciar essa vida sexual. E meio que acessa esse link aqui, se toca, a iniciação sexual do adolescente virou a pornografia. Antigamente era o puteiro, né? Levava o menino lá no puteiro
para iniciar a vida sexual, e agora entrega um link para ele e ele que se vire para entender o que está acontecendo com o corpo dele, por que ele está sentindo prazer, por que ele está querendo, que calafrios são aqueles, o que está rolando com o corpo dele, e ele que se vire para saciar aquela vontade e entender sozinho. Então eu estou voltando, batendo nessa tecla da educação sexual, que para muita gente entregar um link para uma criança de 12 anos para ela se masturbar é normal, ao invés de falar, olha, o seu corpo está em transformação, você sente prazer, é assim que acontece, é assim, as pessoas estão entregando essa responsabilidade para a internet, que foi muito o que você falou, Bianca, desse filme, né? Que eu achei muito interessante. E isso tem acontecido muito, eu tenho ouvido relatos sobre isso, e é preciso mudar essa mentalidade, né? Todo mundo que está ouvindo aí, converse com seus filhos de 12 anos, 10, 12 anos, de acordo com a linguagem deles, sabe? Para que eles não sejam educados pela internet ou pelo outro, pelo abusador. Muitas vezes o abusador vem, a criança não entende o que está acontecendo, não sabe se defender, não entende que o corpo é dela e que ninguém pode tocar o corpo dela, né? Então, eu estou batendo nessa tecla porque eu acho que é muito importante. Eu acho que é muito válido também a gente trazer a questão, Polly, que esses pais que também delegam essa função são pessoas que vêm de um sistema que não foi ensinado, que não teve essa educação. E aí o pai e a mãe que está ouvindo vai falar, mas eu não tenho condições de conversar isso com meu filho, com a minha filha, como que eu faço? Procure profissionais, procure terapeutas de sexualidade, psicólogo, que possam fazer esse papel que você ainda não dá conta, né? E nesse contato com um profissional, você vai aprender uma forma de ver a sua sexualidade, de ver a sexualidade do seu filho e ensinar isso para eles de uma forma saudável, de uma forma natural. Porque a grande problemática também que a gente vê é que até na pornografia, principalmente, o sexo ele não é natural. O corpo não é natural, o desejo não é natural. É tudo muito forçado, é tudo muito mecânico, né? Então, assim, quando a gente traz essa naturalidade do sexo como um tema, como qualquer outro, isso vai se tornar cada vez mais fácil, cada vez mais tranquilo de se trabalhar. E aí eu tenho uma pergunta para o professor, na perspectiva de homens, como é que é a mulher que consome a pornografia? Porque há uma diferença de uma pornografia masculina e feminina, né? Na visão, assim, masculina, o que você percebe que é falado, assim, entre rodas, de amigos e tudo, né? Enfim, como que é isso? O que nós temos visto são essas duas perspectivas bem distantes, né? Enquanto existe um movimento dentro da comunidade masculina que tem buscado restringir, né, a pornografia com a masturbação com estímulo virtual, né, a masturbação com pornografia, existe um movimento contrário, porque a mulher ela sempre foi, de certa forma, mais reprimida em relação ao próprio ato de se masturbar, né? Existem mulheres que talvez ainda nem se tocaram nesse sentido e consideram isso um tabu e etc. E existe muito, eu tenho visto bastante algumas contas no Instagram de mulheres que estimulam, que incentivam, né, essa estimulação, essa busca pelo autoprazer da mulher, para que ela se conheça seu corpo, né, de certa forma possa sentir prazer se tocando ou com algum outro estímulo, pode ser um brinquedo sexual, etc., ou com o que vier à mente do desejo, né? Mas em relação ao consumo da pornografia por mulheres, o que eu tinha visto de últimos estudos é que é cerca de 25%, 27% da pornografia em si é consumida por mulheres. Sobre qual tipo de pornografia é consumido, é uma pergunta bem complexa. Assim, o que o homem faz muito, eu vou falar da minha perspectiva, que eu acho que eu me sinto mais seguro, mas a gente vê muito o seguinte: nos grupos masculinos de WhatsApp, por exemplo, é muito comum que mesmo em grupos de trabalho você receba uma descarga enorme de conteúdo pornográfico, sabe?
de vídeos adultos, dos mais perversos possíveis, assim, e os mais diversos possíveis também, né? Então, assim, é muito comum que existe uma rede que incentiva e que mantém você ligado a isso também, né? Por mais que você queira, não vou baixar, não vou participar, mas, cara, acaba chegando no seu celular, de certa forma você fala, não vou assistir o site, mas aí você tá lá no seu grupo de trabalho, alguém manda, pô... e muitas vezes acontece de vir vídeos de mulheres que não consentiram em ter, né, o ato gravado, e muitas vezes vem com a conta do Instagram da menina, vem com, olha aqui, enfim, né? Então, é uma exposição, uma super exploração realmente do ato, do sexo, do corpo feminino, ou de todos que estão ali, né? Exatamente para poder elevar esse nível de, como o colega falou, dopamina, enfim, da descarga neurobiológica de prazer, né? E quanto mais submissão, quanto mais violação, mais prazer, né? Então, quanto mais escondido, eu já vi para você ter ideia, das tags mais acessadas na pornografia é a tag enteada, e a segunda tag é enteada dormindo. Então, ou seja, literalmente um abuso, um estupro, né, de uma pessoa que está exatamente em uma condição de vulnerabilidade, né? Então é uma das tags mais assistidas. Então você chega a esse nível de perversão, né? Mental, moral, sexual, etc., para poder chegar ao mínimo de prazer que você sentia no início com uma relação sexual performática, entre aspas, comum, né? Então cada vez mais você tem pessoas acessando esse tipo de conteúdo. Por exemplo, encoxada, por exemplo, é um outro termo, me perdoe aqui, mas é um outro termo que é muito acessado, né? Nas pesquisas eles revelaram. E o que é isso? É nada mais do que um abuso, né? De uma mulher dentro do metrô, em uma fila de banco, dentro de um ônibus, e etc, etc. Então, assim, a gente acredita, quando a gente fala de pornografia, a gente sempre foca muito naquela que a gente imagina que seja os atores e tal, mas o que tem sido consumido ultimamente tem sido cada vez mais uma pornografia que está voltada ao abuso, à exploração sexual infantil, né? A cada vez mais a lolitizar as mulheres, né? Quanto mais nova, quanto mais jovem, como você estava falando, né? Existe uma perspectiva e isso é muito grave, né? Isso gera na psique masculina cada vez mais uma disfunção psicossocial que vai acabar gerando abusos, né? Porque ele vai reproduzir essa relação, isso não vai ficar no plano das ideias, né? Isso vai ser reproduzido ou com sua parceira, ou de alguma forma isso pode vir a se transformar uma pessoa que, entre aspas, seria normal em um abusador, em um pedófilo, ou não só, ou em uma pessoa que talvez sinta prazer em outras questões e que não revela para sua parceira e que acaba gerando conflito nas relações socioafetivas. Eu acho que é isso. Isso mostra mais uma vez o quanto a nossa sociedade passa por essa dificuldade e adoecimento, né? Do seu sexo, da sua sexualidade. Exatamente. A gente percebe, assim, pela consequência, quais as causas que levam isso. A solidão, a falta do diálogo, o autoconhecimento, o amor próprio, tudo isso vem desde a infância, quando você é abandonado, quando sua mãe não te escuta, quando seu pai não te escuta, quando o pai e a mãe trabalham 24 horas e tenta suprir tudo com dinheiro, tudo isso vai trazendo esses sentimentos que no futuro te carregam e te convidam a acessar esses tipos de conteúdos, né? E uma coisa muito interessante que você trouxe também é essa questão que para a mulher era proibido e se tornou hoje possível, é uma ferramenta que, se bem utilizada, a pornografia feminina, sim, ela pode trazer com que mulheres que nunca tiveram orgasmo passam a ter, né? E aí há uma diferença, e aí eu vou falar da perspectiva feminina que eu conheço, da busca da pornografia feminina, né? A mulher busca uma pornografia onde haja um enredo verdadeiro ali, no sentido de não é só o homem chegar, olhou para a mulher, ficou excitado e eles vão transar. Não.
tem uma história, tem um romance, o cara conversa, tem todo... Há um diferencial nessa pornografia da mulher. Por quê? Porque há uma diferença entre essa concepção cultural do que o sexo constrói e como ele é construído. E principalmente para a mulher, ele foi ensinado que ele é construído através desse diálogo, da conquista, nananã. E o homem não, o homem só olhou, tá excitado. E aí é um dos grandes problemas para os homens também. Porque os homens também precisam desse diálogo, precisam desse ritual, como o Tiago sempre fala, né? Mas o homem que tem contato com isso é viado, é fresco. Então, a gente vê várias problemáticas. E uma coisa que é muito interessante na pornografia feminina é que recentemente eu até descobri e chegou até mim um aplicativo chamado Tela Preta. Já ouviram falar? É um aplicativo onde são áudios com contos eróticos. Então, as mulheres buscam bastante contos eróticos. Por quê? Porque trabalha a estimulação da imaginação, né, da audição. Eu tenho um post no meu Instagram que diz assim: se eu me soubesse o quanto o áudio e a sua voz é excitante, jamais mandariam nudes. Então, a gente vê com esse aplicativo o quanto a mulher está ligada a essa questão do ouvir, do descobrir-se, né, do perceber-se. Ah, Bia, então você está dizendo que mulher não não assiste filme pornô? Assiste. E o que eu estou querendo dizer é o quê? Na minha concepção, não existe certo e nem errado. Existe o que te faz bem e o que te faz mal. E a pornografia, ela tem esses dois lados, né? Que você saiba usar de uma forma que faça bem, que produza coisas positivas na sua vida, no seu relacionamento. Agora, se você vai para o viés, e aí é onde você pesquisa, o tipo de filme que você assiste diz muito sobre as suas dores ou sobre as suas alegrias. Como o Lucas disse, né? Pessoas que buscam por esses termos de estupro, porque pegar uma enteada sem autorização é um estupro. Então, que dor você tem dentro de você? Que necessidade é essa de fazer mal ao outro? De querer alguém à força? Você se acha tão incapaz de ter alguém que queira estar com você, ao ponto de não ter que ser forçada? Então, também se torna uma reflexão para quem está ouvindo a gente. O que você busca, por que você busca? Você não se sente merecedor ou merecedora de ter alguém ao seu lado? Né? Então, acho que dá para a gente trabalhar muito em cima desse tema. É um tema muito polêmico, né? Muito cheio de questões a ser tratadas. Mas que é isso, que a gente tenha essa consciência e que não fique com aquela... Eu tenho muito essa preocupação dos extremos. É bom ou é ruim? Porque antes a pornografia todo era aberto, era isso, era aquilo. Hoje ela se tornou a pior coisa do planeta. Calma, vamos respirar, vamos ver com equilíbrio o que dá para usar, o que não dá, o que é favorável e o que não é. Porque senão a gente volta para a extremidade. Como a mulher não podia gozar, hoje ela é obrigada a gozar. Como o homem não podia ser feminino, hoje ele é obrigado a chorar quando ouve um eu te amo. Então, assim, vamos para o caminho do meio, que eu acho que é sempre o melhor ali pro equilíbrio, né? Tiago hoje tá caladinho, Tiago, tá com sono? Não, o papo tá muito deixando pros especialistas, né? Tem hora que tem que ouvir para depois falar. Mas igual eu falo... O Tiago tem que dizer eu te amo. Eu não tenho. Mas sim, sabe o que é bacana? Que é igual falar, passa pela questão da relação das emoções, a gente lidar com isso, né? É um gosto de falar, um distúrbio, ou excesso de mais, de menos. Eu sou obrigado a gozar, eu sou obrigado a ser bonito, hétero. Então, assim, o que é? Eu acho assim, que a gente tem que entender, você tem que se gostar. Tem que ser quem é você de verdade. E a gente tem que lembrar que a pornografia é um produto. Ele se vende dessa maneira. Não tem nada de errado para quem produz, para quem compra. Mas a gente tem que entender o seguinte, que não é lógico que é um ator que está ali fazendo aquela virilidade, é a mulher bonita, aquele estereótipo. Então, assim, é um produto. Eu acho que tem que entender o que te faz bem, né? E como você se sente com isso. Eu, por exemplo, amo, se eu pudesse, eu andava de short o dia todo. Eu ia para reunião de short, só que tem que ter certas ocasiões que não dá para mim ir. Às vezes tem uma reunião de negócio, não dá para ir, tem que me pôr certas coisas. Então, assim, eu acho que tem que ter essa busca da felicidade e entender que o que é a vida, o que é felicidade? Cara, é o equilíbrio.
E nunca vai ter 100% de equilíbrio. Sim. Esses dias eu tô fazendo um processo de coach, até mandar um abraço para minha coach lá, Kelly Rodrigues. E o que é bacana? A gente fez um perfil comportamental. E é bacana que ela falou, ficou bem equilibrado, mas ficou um item que ficou a menos, né? Então não ficou 100% equilibrado, né? E ela falou assim que não existe esses pés da cadeira, né? 100%. Sempre vai ser, porque a vida é assim. Nunca é movimento, ser, né? É movimento. Ela falou que a vida é como um garçom ali, não deixar cair, né? E a gente tem que entender normal. Por exemplo, o homem, eu já brochei várias vezes. Às vezes por questão de emoção, não era o momento, não sei o que, você fica nervoso. Isso é natural, entendeu? Não quer dizer que sempre aconteceu uma, duas vezes, cara, fim do mundo. Não, tem que entender por que aconteceu aquilo. E outra coisa, a gente tem que entender, se é uma doença, procura um tratamento. Sim. Existe para isso. Né? O mal da gente é que às vezes vai procurando um tratamento por nossas contas. Né? Às vezes a gente procura, pode ser uma coisa física, pode ser uma coisa psicológica. Então a gente tem que entender isso. O homem tem que começar a entender o que traz prazer para ele, entender se aconteceu algo que é anormal, procure um tratamento. Né? E outra coisa importante, às vezes entristece muito o homem porque, por exemplo, todo homem acha que, até, por exemplo, a Poliana não é bonita. Eu devo ficar, é bonita, não sei o que, ficar. Não, acho que não conversando, por que não? Por exemplo, tem um colega meu que vai fazer por causa disso. Toda vez ele vê que você fala, aquela pessoa é gostosa, não sei o que, não sei o que. Eu sempre fiquei na minha, né? Falei, cara, eu não vejo dessa maneira. Porque eu vejo pro outro lado, um lado profissional, não vejo pra essa pegada, né? E eu vejo que o homem vai muito pra esse lado. Por exemplo, eu estava aqui com a minha amiga Tainá, discutindo essa questão. Ela é uma pessoa muito bonita, ela é uma síndica, então assim, às vezes ela tinha essa preocupação. Como é que as pessoas estão me olhando? O homem está me olhando por olhar sexual ou por meu olhar profissional? Então eu acho que o homem também tem que abrir um pouco essa mente. Sim. Vamos pro lado interno. Vamos ver. Porque, por exemplo, a partir do momento que ela está com uma postura bacana, uma roupa legal, está se pondo daquela maneira, profissionalmente, por que não? Eu estou de olhar ela com um olhar profissional. Só que muitas vezes o homem reverte essa situação. Vai pro lado erótico, essas coisas, então acaba de perder essa situação do que vê quem é a pessoa de verdade. E aí o homem é muito essa questão mesmo, de peguei sei quem, fiz não sei o que, não sei o que, e aí, por exemplo, esse colega meu engraçado, falou assim, Thiago, eu achava que você era gay. Eu falei, não é porque eu não falo, não é porque eu não consumo. Só que eu acho que esse momento aqui não é um momento propício para falar sobre isso. Ou fala pessoa X, Y, entendeu? Porque eu não entendo que isso é um ambiente profissional, para que eu vou falar essa situação no ambiente profissional? Então eu entendo que assim, a sociedade nossa está muito doente mesmo, desses distúrbios aí emocionais, né? Igual eu falo, vence não é quem tem coeficiente de capacidade de matemática, essas coisas, mas quem sabe se relacionar melhor, lidar com as questões melhor. E aí vamos partir desse princípio. Eu acho que todo mundo falou que é interessante. Educação é a chave da coisa. Educação sentimental, emocional, de relacionamento. E entender que, por exemplo, a gente está falando sobre sexo. E as pessoas acham legal, porque já fala sobre sexo, o ato sexual. Só que se for pegar, por exemplo, a nossa temática aqui que a gente vem falando durante os programas, se fala muito pouco sobre sexo, fala mais sobre relacionamento. Porque a gente tem que entender que é um todo, é igual aquela frase, tira o sexo, o que vai sobrar? Se sobrar alguma coisa é um relacionamento, se não sobrar, né? Então, assim, isso que a gente tem que tentar compreender e evoluir como ser humano, como pessoa, né? Como homens também. Quem sabe o dia não chega lá, né, João? Quem sabe, né? João, e aí, o que você achou hoje do tema pornografia? Bom. Você que é a voz da população, do povão aí. Bom demais. Bom. Show de bola? Porque nossos ouvintes lá do outro lado, né? O seu celular, né? Fone de ouvido, o seu radinho, né? Que estão ouvindo no carro, indo para o trabalho, ou vão retornando do trabalho, estão aprendendo alguma coisa, né? Com eles aqui, né? Tão bom, né? Então, quer dizer, e o programa é isso, passando a régua é isso. É passando a régua, né? É passando a régua mesmo. É muito interessante essa questão que você falou, Thiago. O nosso programa ele tem o nome Quinta do Sexo, né? E aí me perguntaram, por que não é quinta do sexo e do amor? Falei, porque sexo é amor. Aí a pessoa, né? Eu falei, sexo é amor. Sexo é sagrado, né? Nosso papo aí mesmo já falou isso, né? O prazer é sagrado. Então, enquanto a gente ficar nessas polaridades extremas, a gente vai continuar se adoecendo, ficando doente, nessa busca da perfeição. Perfeição que não existe. Né? Existe um equilíbrio, mas não existe, né? E aí o balançar está ligado com o pulsar também, né? O coração, nossos órgãos, eles pulsam, eles
precisa desse vai e vem. Ora você está excitado, ora não, ora você tem tesão, ora eu não. Eu costumo dizer o seguinte, que pra você sentir raiva é normal, sentir frustração é normal. Por exemplo, eu estava lendo um livro essa semana e falava essa questão. O que é a depressão? É o acúmulo dessas emoções que você mesmo gera. Porque a situação é o seguinte, não é o que acontece com você. É o que você faz. É o que você faz que acontece com você. Dá um trabalho do caramba o cara ficar depressivo, para pensar. Né? Porque tem aquela coisa toda, né? Tem que alimentar, eu né? acredito que a Aquela energia. Poliana, a terapeuta, vai saber explanar melhor isso aí. Então, assim, pelo menos o que a gente percebe é isso. Então, por que não pro outro lado também positivo? O que é bacana também, que a gente tem que entender, pessoal, quem está nos ouvindo aí, quem mais consome demais essa pornografia, ou tem algum distúrbio, cara, tudo pode ser mudado. Existem profissionais para isso. Existe terapia para isso, existe psicologia para isso. Existe N formas de você mudar essa situação. Não existe nada permanente. Sim. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que entender isso, que a gente é um agente de mudança. Toda hora quando está mudando. Toda hora quando está mudando. E eu acho que a gente pode começar mudando a partir do momento que a gente entende que sexo não é pênis, vagina e seios, né? Igual você trouxe essa dor do masculino quando brocha. Calma, respira, tem outras opções. Você tem como dar prazer a uma mulher com outras maneiras além do seu pênis. E vice-versa. Mas a gente é ensinado ali, naquela prisão. Eu acho que é uma prisão o ensinamento que a gente tem hoje. Então vamos se libertar, buscar esse conhecimento, essa descoberta, né? Só que sim, o que entristece, não sei vocês, eu fico super triste quando eu vejo a nossa juventude, né? A música, tudo, o consumo disso aí, eu não acredito que vai ter uma mudança nesse sentido aí. Talvez as próximas gerações, mas o que eu vejo hoje. Eu não sou especialista, mas o nosso professor Lucas Sossog acho que vai poder explicar um pouco melhor, né, professor? Porque eu percebo muito isso. A própria música, né? Ah, não sei o que, você tá. Então, assim, você acaba que você vai levando para esse caminho também, né? E é muito consumido. Exatamente. Aí você vê assim, a música, né? Vamos chamar de arte, né? A arte, ela nada mais é do que a expressão do que a pessoa. É a expressão desse consumo, né? Em específico, a expressão desse tipo de relação que é reproduzida. Nada mais é do que a reprodução daquilo que eles estão visualizando, né? E acreditar cada vez mais e reforçar a crença cada vez maior de que há necessidade de que eles sejam performáticos a esse ponto, né? Há vários exemplos aí de músicas que trazem esse ato performático de que o homem precisa ter essa virilidade e tal, e nunca há, de certa forma, uma perspectiva como a colega Bianca trouxe, né? Uma perspectiva de uma conexão maior, né? Mesmo as histórias hoje de conexão, de romantismo e tal, elas sempre terminam num ato sexual muito violento ou em alguma perspectiva de dominação e submissão da mulher e etc. Mas é isso, eu acho que a questão é essa gestão da emoção, né? É o homem se sentir mais confiante em relação a si mesmo, né? Isso é essencial, né? Hoje nós temos uma sociedade que cada vez mais tem nos deixado inseguros em relação à questão de valores, crenças e etc. Então, mesmo não falando da perspectiva masculina, né? Cada vez mais a pornografia ela vem como se fosse um apego a essa tentativa desesperada e desenfreada de se autoafirmar, né, como masculino, né, e tal. E assim, outra coisa, Lucas, que não é, às vezes você não busca pra você, né, você busca pra afirmar pro outro. Sim, você mostra isso que é pior ainda, entendeu? Você pega ali 30 vídeos de pornografia e manda no grupo, fala assim, olha aqui, ó, e tal, aí o outro fala, pô, cara, ó, agora ele mandou bem. E é a necessidade de reconhecimento e validação, né, não, agora ele mandou bem, pô, 20 vídeos de novinha, obrigado, cara, pô, valeu, seu cara. Cara, é totalmente fugaz, líquido, né? Como o sociólogo Zygmunt Bauman dizia, né? São relações cada vez mais frágeis, né? E a tentativa de reconstruir isso é um pouco do que vocês falaram aí, né? Porque isso está imerso na cultura, né? A gente não é apenas no celular, a gente está imerso na música, no comportamento. Às vezes a gente está na perspectiva de que o pai dê orientação sexual, mas o pai é o que consome e talvez incentive o filho e etc. Então, assim, existe uma complexidade, uma teia de relações que a gente precisa para poder, de certa forma, chegar a um consenso e estabelecer uma relação saudável
de todos os pontos de vista. Aí. É isso aí, né? Vamos para a nossa reta final do nosso programa Passando a Régua. Lembrando que segunda-feira a gente tem o nosso quadro Condomínio, né? Condominial. Terça a gente tem aí a Terça do Momento Humano. Estamos com o nosso quadro Português de Letra. Quem quiser aprender um pouquinho mais da língua portuguesa, 6h50, 7 horas estamos com a nossa psicóloga Andréia, falando um pouquinho sobre essa questão dos relacionamentos da nossa mente aí. E quinta-feira é que tu segue, a gente fala sobre relacionamento novo, falando de perspectiva humana. Sexta-feira, quando tem a possibilidade, com as nossas amigas. Traz músicos aí, né? Aliás, vamos falar de sexo à vontade. Mas vamos na reta final. Ô, Bianca, dê essas considerações finais sobre o tema aí, vende um pouquinho o seu peixe aí, seu trabalho, fica à vontade. Primeiro eu quero agradecer, eu estava morrendo de saudade de estar aqui, estou muito feliz de estar aqui de volta. Meu Instagram, para quem ainda não me acompanha, Bianca da Vala, YouTube Bianca da Vala. E quem quer aprender um pouquinho de sensualidade, sexualidade, amor próprio, autoestima, entra lá, me procura que eu tenho um curso especial para vocês. E quero agradecer a presença da doutora Poli, do professor Lucas, gratidão pelo conteúdo de vocês. Show de bola, essa é a Bianca. Professor, assumida. Prazer recebê-lo aqui. Fique à vontade de voltar mais vezes, falar sobre esses temas aí que envolvem a nossa sociedade, precisamos discutir mesmo, né? E esse temos que valorizar a profissão de sociólogo, que é tão importante, é um pouco deixado um pouco de lado, né? Mas é importante que aí você consegue entender a sociedade, para você poder mudar essa sociedade. Fique à vontade, não sei qual é a sua área de atuação, vende seu peixe também, fique à vontade. Seja bem-vindo e volte mais vezes aí à nossa casa, tá? Não, eu queria agradecer primeiro aí, né, a Rádio Ativa pelo convite, né, e agradecer aí a confiança, né, e que a gente pudesse trazer aqui uma reflexão pertinente para os ouvintes, né, agradecer os ouvintes que participaram, que ouviram, né, e que se identificaram talvez de alguma forma com o tema, e dizer que estamos à disposição. A gente pode vir aqui para depois debater outros temas relacionados a relacionamento, conquista, sedução feminina, sedução masculina. Eu espero que você venha mais vezes, né? Um rapaz bacana, inteligente e muito a agregar para nós aí. Foi muito bom a entrevista. Então, mas eu deixo aqui o agradecimento de coração a todos vocês. Então pode ir, fica à vontade. E também minha amiga aqui, Poliana, colega aqui, amiga de longa data. Vende seu peixe, minha amiga, também. Vende aí, fala um pouco do seu trabalho. Meus queridos, quero agradecer. É sempre bom estar aqui com vocês. Eu sou terapeuta, Poliana Rodrigues, e trabalho com hipnose, terapias alternativas. Enfim, estou à disposição também aqui para falar de qualquer assunto com vocês, para agregar conhecimento e trazer uma certa evolução, né? É um tema muito delicado, muitas vezes, que a gente não quer falar, que a sociedade não quer falar. Freud mesmo foi muito recriminado quando começou a falar sobre essa sexualidade. E eu fico muito feliz de ver a gente falando sobre esse assunto e trazendo isso para a sociedade, para que as pessoas se sintam mais confortáveis de falar sobre esse assunto, sem tanta dor, tanto tabu, para que a gente possa crescer. Então, para mim, isso aqui é crescimento, é aprendizado, e eu fico muito feliz de participar desses momentos. Eu quero agradecer e é isso. Show de bola! Pessoal, quero fazer um convite para vocês hoje à noite. Vamos estar aí com o nosso programa Vaca Não da Leite, que é o programa de empreendedorismo, e com a parceria com Elas Mais, da qual a minha amiga Poliana também participa desse grupo de mulheres tão bacana que se ajudam, né? Toda quinta-feira vamos estar trazendo alguém desse meio aí da Elas Mais para contar histórias dela de empreendedorismo, de empresário, e essas entrevistas que tem. Então hoje às 20 horas, Vaca Não da Leite. Pessoal, muito obrigado. Vamos que vamos, Quinta do Sexo, foi muito bacana. Fui! Bom dia aí para todo mundo. Valeu! Definitiva do Invictus Power. Bom demais! É um suplemento